aqui é a Day Fernandes e sejam muito bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Aqui é onde eu falo sobre livros, mercado editorial e compartilho o meu processo de escrita com vocês. Hoje eu vou falar sobre a autossabotagem e alguns hábitos que a gente pode aderir, a gente pode mudar para que isso não atrapalhe tanto a nossa vida, seja como escritores, como leitores. Então, quando a gente fala de autossabotagem, uma das maiores dificuldades são os nossos próprios pensamentos, né? As nossas crenças, assim, muitas vezes negativas. Pensamentos de comparação, pensamentos de negatividade, muitas vezes, eles atrapalham o nosso trabalho de escrita, eles atrapalham o nosso desenvolvimento pessoal, porque nos colocam para baixo, né? É como se fosse assim uma pedra no sapato, que a cada passo que você dá, essa pedra vai ali machucando, vai incomodando. Então, uma das coisas que nós podemos fazer é justamente tentar frear esses pensamentos, se preocupar mais, né, com o que você está fazendo agora. Qual é o seu potencial, né? Aquilo que você consegue fazer hoje e não apenas nessas questões negativas. Então, se o seu livro vendeu 100 cópias, 200, 500, ótimo, maravilhoso. É isso que você tem que focar, né? Se o seu blog, o seu canal no YouTube está com 10 visualizações, ou 200, ou 2 milhões, maravilha! Né? Então, ao invés de focar nesse lado negativo, a gente tem que tentar focar mais no lado positivo, nas coisas boas, naquilo que a gente pode, aproveitar e comemorar essas pequenas conquistas. A comparação é outro ponto dentro da autossabotagem muito ruim. A gente ficar se comparando com outras pessoas, com outras realidades diferentes da nossa, é uma das coisas que a gente mais faz. E uma forma de procurar mudar isso, né, de sair desse mau hábito, é justamente começar a ver essa outra pessoa, pessoas que nos inspiram, pessoas que a gente admira, como fonte de aprendizado. Então, o que aquela pessoa ela fez ali na jornada dela, como é que ela conseguiu chegar naquele lugar que ela está hoje, ou aquele lugar respeitável que você também pretende chegar um dia. E aprender com isso, aprender com as coisas que ela fez e deu certo, tentar aplicar isso, ao invés de só ficar se comparando, né? Ficar pensando em números, em quantidades, ao invés da qualidade do aprendizado, dessas experiências positivas que a gente pode e deve levar com a gente. O terceiro ponto que eu quero falar aqui é o medo de errar. A gente se autossabota muito porque temos medo de errar. Então, às vezes a gente desiste de um projeto, por exemplo, antes mesmo de começar aquele projeto. Às vezes a gente quer muito escrever um livro ou escrever sobre determinado assunto, mas a gente tem tanto medo de não conseguir, ou de como aquilo vai ser difícil, de como vai afetar de alguma maneira, que a gente desiste antes mesmo de começar o primeiro parágrafo, a primeira linha, e desiste, e depois aquilo poderia ser algo tão grandioso, poderia se transformar em algo tão incrível para nós, né, e para outras pessoas também. Então, o medo de errar, ele faz parte da autossabotagem, sim, para nós escritores, não só para nós, né, mas pessoas que têm, por exemplo, querem criar um blog, querem criar um canal no YouTube, querem começar a fazer uma viagem pelo mundo, enfim, muitas e muitas pessoas têm medo, e é normal ter medo daquilo que a gente não conhece, daquilo que a gente está experimentando pela primeira vez. Mas a gente não pode parar nesse medo. E uma das maneiras que eu tento colocar em prática, claro, não é todas as vezes que funciona, mas eu tento sair desse medo de errar, né? Justamente com as experiências positivas, a tentativa e erro. Mesmo que o projeto não saia como você queria, que tenha falhas, tudo bem ter falhas, porque você pode tirar o que deu certo. Então você, de repente, quando eu publiquei o meu primeiro livro, eu não tinha, por exemplo, noção de que eu precisava ter pessoas profissionais
comigo para fazer um trabalho de capa, para fazer um trabalho de revisão, e eu simplesmente cortei todos esses processos e fui lá e publiquei. Então, assim, é claro que tiveram críticas, é claro que eu tive muitos erros ao longo desse caminho até entender de fato que eu precisava ir além. Mas isso me serviu, essa experiência me serviu muito de uma forma positiva, porque eu aprendi ali os pontos que deram certo, o que eu podia continuar fazendo e o que eu tinha que melhorar. Errar não é ruim, errar é humano, afinal de contas a gente não é máquina, né? A gente tem, claro, os nossos defeitos, as nossas capacidades. E seguir em frente e arriscar nesse sentido é sempre, talvez, uma boa escolha. Porque você se prepara, claro, da melhor maneira que você puder. Que esse medo em si, né, não te impeça de tentar aquilo que você quer muito alcançar. Outro grande dilema da autossabotagem e que acontece muito hoje em dia é o dilema das redes sociais na vida de todo mundo, porque a gente vive muito hoje conectado, né, com o Instagram, com o WhatsApp, com o YouTube, com o Facebook, e todas essas redes a gente encontra milhares e milhares de pessoas diferentes que vivem de maneiras diferentes. E cada uma dessas pessoas coloca naquelas redes sociais e compartilha sobre coisas que para elas são coisas importantes, que para elas são pontos positivos, né? Só que todo mundo faz isso e às vezes a gente para, né? Quando a gente tá ali consumindo, gastando tempo naquelas redes, a gente cai naquela coisa da comparação. É um caminho, assim, muito, muito fácil de acontecer. Por conta de uma foto, um vídeo, alguma coisa que outra pessoa postou na rede social, a gente ficar pensando, nossa, eu queria também ser assim, eu queria fazer isso, mas eu nunca vou conseguir, eu nunca vou chegar nesse nível, ou o meu trabalho não é tão bom quanto o dessa outra pessoa. Então, as redes sociais, elas atuam de forma boa, claro, por a gente poder se comunicar e alcançar um grande número de pessoas, mas ao mesmo tempo é preciso ter cuidado, ter esse equilíbrio para que essa mesma ferramenta não cause essa frustração, né? Que ela não seja um fator limitante para o nosso trabalho como escritor, como leitor, que isso se torne, na verdade, uma ferramenta a mais e não a menos. Então, esse equilíbrio nas redes sociais é preciso ter para que ela não alimente a autossabotagem, como costuma acontecer algumas vezes. E por último, uma outra questão que também está relacionada, né, a nós como pessoa em si, e que às vezes acaba acontecendo e faz parte da autossabotagem, é a gente tentar muitas vezes querer ser alguém que a gente não é de verdade. Então, seja porque a gente admira, né, alguma pessoa, ou porque a gente não tem aquela confiança de ser suficiente, né, aquilo que nós somos de verdade não ser suficiente para alcançar um determinado objetivo. E aí, às vezes, você se pega nisso de tentar ser uma pessoa que você não é, seja nas redes sociais ou fora delas, mas acaba passando, né, uma coisa que não é real, uma parte de você que não é real. E por mais que você viva por certo tempo ali conseguindo levar isso em frente, ser o que você não é de verdade faz muito mal, porque vai contra princípios, vai contra valores, e isso vai gerando ao longo do tempo um sentimento muito ruim, um sentimento de insatisfação pessoal, e isso não é legal. Então é preciso também respeitar, né, ter essa autoaceitação de ser quem você é, de respeitar os seus limites, e pra gente levar isso para qualquer área que a gente for trabalhar. Então, o vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá! Qualquer área da sua vida que você trabalhar, que você conviver, isso vai te ajudar.